Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo num dos textos mais influentes de toda a história. Nós vamos, assim, desconstruir o capítulo 20 do livro do Êxodo. E o nosso olhar para ele não vai ser o de um texto sagrado, mas sim de um código fundamental. Um documento que, no fim das contas, moldou a lei e a moralidade do Ocidente, sabe? Basicamente, as regras do jogo para uma nação que estava acabando de nascer. E olha só, tudo começa aqui. Antes de qualquer regra, de qualquer lei, a primeira coisa que a gente ouve é uma declaração de identidade. Mas não é a identidade de um rei ou de um conquistador, é a de um libertador. Essa introdução é simplesmente crucial. Ela coloca todos os mandamentos que vêm a seguir numa outra perspectiva. Não são as regras de um tirano, mas sim a estrutura para uma sociedade que acabou de encontrar liberdade. Para a gente entender bem esse código, nosso caminho vai ter 5 partes. Primeiro, vamos ver o cenário, que é bem dramático. Depois, as regras da relação com Deus. Em seguida, o contrato social da comunidade. Daí, a reação do povo a tudo isso. E, por fim, as instruções de como praticar o culto. Então, começando pelo cenário. Pensem comigo. Um povo que acabou de fugir da escravidão. Agora, eles estão todos reunidos no pé de uma montanha. Só que não é uma montanha qualquer, né? O texto descreve um lugar com trovões, relâmpagos, muita fumaça e o som altíssimo de uma trompeta. É um cenário de poder absoluto e, claro, de muito temor. E o que torna esse momento tão único é que, segundo o texto, não é um profeta ou um rei que está falando. É a própria fonte divina se comunicando diretamente com toda a nação. Não é um segredo contado para uma pessoa só. É uma proclamação para todo mundo ouvir. Uma comunicação coletiva, direta, algo sem precedentes. Agora vamos para a primeira parte do código em si, aquela que lida com a relação entre o povo e o divino. São esses os mandamentos que vão criar as bases da lealdade e da adoração, definindo uma forma completamente nova de monoteísmo. Os princípios centrais aqui são bem diretos. Primeiro, lealdade exclusiva, nada de outros deuses. Segundo, proibição de ídolos, de imagens esculpidas. Isso era uma ruptura radical com as culturas da época. Terceiro, o respeito pelo nome divino. E por último, a santificação de um dia de descanso para todo mundo, o sábado. E aqui tem um termo muito interessante, Deus zeloso. Isso não é só sobre ciúmes como a gente entende. O texto mostra uma dualidade, sabe? Um Deus que exige lealdade total e que responsabiliza gerações, mas que ao mesmo tempo demonstra uma misericórdia imensa com quem é fiel. É uma mistura de justiça e graça. A justificativa para o sábado é fascinante. Não é uma regra que veio do nada. O texto liga isso diretamente à criação do mundo. Se Deus descansou no 7º dia, todos devem descansar. E quando diz todos, é todo mundo mesmo. Filhos, servos, estrangeiros e até os animais. É um princípio de descanso que é, de fato, universal. Bom, agora o foco muda. Depois de definir a relação vertical com o divino, o código passa para a relação horizontal, como as pessoas devem se tratar umas às outras. Essa aqui é a base do contrato social, o esqueleto de uma sociedade justa. E é muito revelador que a primeira regra para a sociedade comece pela unidade mais básica de todas, a família. Honrar pai e mãe não é só um gesto de respeito, é um pilar para a estabilidade e para a continuidade da comunidade inteira. A partir daí, a gente tem uma das declarações morais mais curtas e poderosas da história. 2 palavras que estabelecem o valor e a santidade da vida humana como um princípio central da lei. Simples assim. Esse mandamento aqui vai direto ao ponto da fidelidade dentro do casamento, protegendo a estrutura familiar, que era vista como algo essencial para manter a ordem social e a estabilidade da comunidade. Da proteção da vida e da família, o código avança para a proteção da propriedade. Um comando bem simples que estabelece o direito de posse e proíbe pegar o que é do outro. Isso aqui é sobre muito mais do que só mentir. É sobre a integridade do sistema legal e social. Proibir o falso testemunho protege a justiça, protege a reputação das pessoas, garante que a verdade seja a base de tudo na comunidade. E aqui? Aqui o código dá um passo incrível. O último mandamento social não regula uma ação, mas sim um pensamento, um desejo. A proibição da cobiça ataca a raiz de um monte de ações erradas, sugerindo que a moralidade, na verdade, começa na mente, e não só nos atos. Certo. E como as pessoas reagiram a essa revelação tão direta, tão poderosa? A reação não foi de alegria nem de celebração. Foi de medo.
um medo avassalador. Essa parte aqui explora o que aconteceu logo depois desse encontro. O texto deixa bem claro que essa não foi uma experiência para pouca gente, não. O povo inteiro viu e ouviu a manifestação na montanha. E a reação foi unânime. Todo mundo recuou, ficou de longe, completamente aterrorizado com o que estava acontecendo. E o que eles falam para o Moisés é muito direto. Eles basicamente dizem: olha, essa experiência de comunicação direta é demais para nós. Por favor, seja você o nosso intermediário, senão a gente vai morrer de medo. E esse momento é fundamental. É ele que estabelece o papel de Moisés como mediador. Enquanto o povo fica longe, com medo, ele é o único que se aproxima da escuridão onde Deus estava. A necessidade de um líder humano para interpretar a vontade divina nasce justamente desse momento de terror coletivo. Ok, depois da criação dessa figura do mediador, o capítulo termina com um conjunto de instruções bem práticas. Se a comunicação direta é intensa demais, como é que o culto deve ser feito daqui para frente? A resposta está em rituais estruturados. E as regras são todas baseadas na simplicidade, na natureza. O que é proibido? Ídolos caros de prata e ouro, altares feitos de pedras trabalhadas com degraus. O que é permitido? Um altar simples, de terra ou de pedras brutas. O foco é na humildade, não na ostentação. O processo para criar um lugar sagrado se torna incrivelmente acessível. É só fazer um altar com materiais naturais, oferecer os sacrifícios e, segundo o texto, a bênção divina virá até aquele lugar. Não precisa de habilidade de artesão, nem de riqueza. E o ponto central é esse. Essas regras finais servem para transformar uma revelação épica, aterrorizante, em uma prática religiosa do dia a dia, algo tangível. Elas pegam esse evento monumental e o tornam administrável para a comunidade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Esse código, com suas regras sobre justiça, propriedade e até mesmo sobre pensamentos, ele tem milênios. A questão é, como é que ele ainda hoje define os nossos debates sobre lei, sobre ética e sobre o que significa de verdade construir uma sociedade justa?